Essa é uma campanha memorável que certamente nós vamos contar para os nossos filhos o calor dessa campanha. Eu diria que iniciando, quando ainda no mês de agosto, nós fizemos um belo ato classista organizado junto com a Central Única dos Trabalhadores, que tomou aqui a Avenida Rio Branco, e na frente da Petrobras nós fixamos mais de 300 cruzes correspondentes aos trabalhadores que deixaram a sua vida nos últimos anos na Petrobras. Aquele foi um ato muito importante na medida em que ele tocou na questão central da nossa campanha reivindicatória, que era a questão de saúde e segurança, e na medida em que ele uniu trabalhadores petroleiros, trabalhadores bancários e trabalhadores da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Certamente o envolvimento da categoria, inclusive muito atinada, muito próxima com as lideranças dos nossos sindicatos, com as lideranças da FUP, isso é, a categoria entendeu a mensagem que passávamos quando priorizamos saúde e segurança, veio junto, essa mobilização demonstrou a unidade, mas na sequência até a conclusão do envolvimento da categoria foi fundamental, a realização dos atrasos, das mobilizações, da Operação Gabriele, que foi quando nós demonstramos que quando falávamos de segurança o assunto era sério, nós não estávamos meramente utilizando desse jargão para poder conquistar o que queríamos. Isso realmente foi muito importante, a categoria está próximo das lideranças sindicais, e eu destacaria inclusive a atuação do nosso Sindipetro NF, que é o sindicato, até por ser onde o problema está mais grave, tem tradicionalmente pautado a categoria nacionalmente sobre esse temário. Eu destacaria que nós chegamos no início dessa campanha sem que os nossos sindicatos, sem que as nossas organizações tivessem direito a sequer um embarque aí na Bacia de Campos. Eu vou destacar a situação da Bacia, onde os poucos embarques que tínhamos era via Ministério do Trabalho, via Ministério Público, isso é, de comum acordo, e no acordo coletivo nós não tínhamos nada, tornando inclusive para os trabalhadores embarcados uma cláusula importante que nós temos no nosso acordo, que é a garantia da participação dos sindicatos nas reuniões de CIPA, era uma cláusula morta, porque uma vez que, apesar da cláusula existir, nós não tínhamos condições de embarcar nas nossas plataformas na Bacia de Campos. Bom, começamos assim, saímos da campanha com mais de 150 embarques por ano, isso é, o nosso Sindipetro NF terá o direito a estar embarcando para acompanhar as reuniões de CIPA pelo menos 3 vezes ao ano em cada plataforma, o que seguramente não é pouca coisa, isso é, não tínhamos nenhum, agora vamos ter 150, não é pouco. Esse foi um ponto muito importante. Outro ponto também é que a empresa só aceitava, graças à força do acordo coletivo, a nossa participação nas comissões que apuram os acidentes, ou se houvesse um prejuízo econômico gigantesco, ou se houvesse morte. Né? Quer dizer, para a gente, nós queremos evitar que as mortes aconteçam. E que para evitar que as mortes aconteçam, é preciso que o sindicato participe, não só quando elas já acontecerem, sim anteriormente, para poder fazer, na visão dos trabalhadores, a proposta para realmente melhorarmos o local de trabalho e evitarmos que as mortes aconteçam. Eu poderia citar outros, foram vários avanços nessa área, mas eu destacaria esses dois como os dos principais de saúde e segurança. Cada conquista que possamos ter, ela não significa nada se não tivermos a garantia da vida. Ter a garantia da vida é a reivindicação principal, as demais vêm depois. Não adianta eu ter 10% a mais se não tenho direito à vida. Não adianta eu conquistar um auxílio ensino se não tenho direito à vida. Então, por isso, realmente, nós acertamos quando pautamos essa questão, tanto pela importância que ela tem, quanto também pelo apelo que ela tem junto à sociedade. Ninguém pode questionar o trabalhador que reivindica a vida. Esse é o mais importante, mas esse ajudou a alavancar questões muito importantes para a categoria, que eu vou listá-las aqui para você. Certamente eu corro risco de deixar alguma de fora, porque foram muitas conquistas, mas vou citar aqui, nós tivemos, por exemplo, avanços muito importantes na assistência médica supletiva, que era um ponto que a categoria pautava muito. Vou citar um exemplo na MS, foram vários também, mas na MS, por exemplo, agora, toda vez que tivermos uma necessidade de um atendimento de emergência, não mais dependeremos de aprovação da empresa. Nós seremos atendidos e só depois a empresa vai avaliar. Isso foi uma coisa importante que a gente obteve. Nós tivemos avanços importantes quando garantimos a AMS e o benefício ACT para aqueles trabalhadores que se encontram aposentados e no local de trabalho. Esses trabalhadores
Ao permanecerem assim, eles corriam risco, caso tivessem algum acidente, algum afastamento, de perderem o direito à MS e de perderem o direito à complementação do salário. Nós conquistamos nessa campanha isso. Conquistamos a contribuição para o nosso fundo de pensão, para a Petros, para os trabalhadores que se encontram no plano Petros antigo, a contribuição sobre a RMNR, sobre o complemento da RMNR, o que efetivamente não existia até então, de forma que os ganhos reais que nós obtivemos nos últimos anos em cima da complementação da RMNR não contava para a aposentadoria. A partir de agora passa a contar. Então foi um ganho realmente muito importante isso. Conquistamos ainda aí na Bacia de Campos, isso foi no fechamento do acordo, aquela situação do trabalhador que chega para embarcar e por um motivo ou outro não embarca e não tinha direito à hospedagem. No fechamento, aí no apagar das luzes, nós também tivemos avanços importantes nessa área. Obtivemos, entre as categorias com data base agora no segundo semestre, o maior índice de ganho real, que varia de 2,3%, 2,5% a 3,3% de ganho real, escalonado entre aqueles trabalhadores mais jovens, dos salários mais baixos, até o pessoal que tenha mais tempo de empresa, os salários mais altos terão um índice de 2,5%, e os que ganham menos terão o 3,3%, de acordo aí com a Anueno e outras questões que a gente tem. Conquistamos a questão do PCAC, uma pauta importante que a categoria tem discutido, tem pautado a FUP. Certamente, esse é um temário que a gente ainda vai ter que debater e nos mobilizarmos muito em torno dele, mas a reconquista do avanço de nível de 12, 18 e 24 meses foi um avanço muito importante, tanto para aqueles trabalhadores que consigam cumprir as metas do GD, mas que, no entanto, muitas vezes ficavam parados em função das verbas, né? Então agora esse trabalhador vai ter com 12 ou 18, tanto também para aqueles trabalhadores que na visão da empresa possa não ter cumprido a meta, esse trabalhador no máximo em 24 meses ele receberá um nível inteiro. Essa continha, por exemplo, antes, a cada 36 meses a gente recebia um nível pela proposta que nós conquistamos no PCAC. Agora isso cai para 24 meses, não é pouca coisa se considerarmos a realidade inflacionária do Brasil hoje. Quando nós tínhamos essa conquista antigamente, ouvintes, nós estávamos sobre uma inflação de 30% a 40%, até 80% ao ano, era a inflação que tínhamos quando a gente tinha o avanço de 24 meses, cerca de 4%. Agora, a inflação se situa aí na casa de 5%, 6%, 7%. Portanto, a cada 24 meses você ter 4% não é pouca coisa ante a realidade econômica do país nos dias de hoje. Então, você vê, certamente eu não listei todos os pontos aqui, viu? Citei o que me veio na cabeça aqui como os pontos principais. Outros certamente teremos, mas esses que a gente cita não é pouca coisa para uma campanha reivindicatória.